Bom dia, Deni. Você, olha, este aqui, não sei se você vai estar conseguindo ver. Estou conseguindo. Um abração aí para a turminha. Esse aqui é o 6º ano B, certo? Eles leram também os 2 livros seu, Bateria e Fera dos Mares, isso, né? Também estão na expectativa de conversar com você. Nós temos até a Elô aqui, ó, dá um tchauzinho, que a Elô veio hoje presencialmente. E qual foi o outro que veio presencialmente? Olha lá. Para conversar, a outra, desculpa, Beatriz, né? Para conhecer, ver você, bater um papo, tá bom? Então, eu vou abrir para que você possa conversar com eles. Tá joia? Tá joia. Um abração aí, 6º ano B. Acho que vai ser amanhã aí com perguntinhas e muito aprendizado pra gente. Bom dia. Bom dia. Você se inspirou em algo para a criação da criatura Fera dos Mares? Teu nome, só para eu... Meu nome é Heloísa. Heloísa. Pronto, Heloísa. Eu vou pedir só para desligar o microfone enquanto eu respondo, por conta do eco. Ah, maravilha. Me inspirei sim. Sabe aquelas histórias de monstros do Lago Ness, Godzilla, essas criaturas marinhas serviram também de inspiração para a Fera dos Mares. Mas eu fui, ao fazer minhas pesquisas, eu percebi que tinha muita coisa de ciência ali que eu poderia estar abordando. Por quê? O ecossistema marinho ainda guarda muitas espécies que não foram descobertas. Volta e meia, naqueles sites, né, super interessante, Mundo Estranho, aparece alguma notícia de algum bichinho meio diferente que foi encontrado ali na praia. Então, um pouco inspirado nessas notícias, aí, nessas histórias, resolvi criar a Fera dos Mares, que pode ter a forma aí que o leitor, de certa forma, imaginar. Queria também dar essa abertura para a imaginação, para a criatividade. Se você fosse um personagem no livro Bateria 100% Carregado, o que você faria para combater o bullying nas escolas? Ah, se eu fosse um personagem, eu acho que eu seria, talvez, aí um professor como a Lila, muito preocupada com os seus alunos e trazendo as discussões para a sala de aula, justamente para fazer a reflexão, né, para permitir que os alunos desenvolvam mais a questão da empatia, possam olhar o outro, né, com mais cuidado, com mais atenção. Todo mundo é diferente, todo mundo tem os seus medos, seus anseios, seus dilemas, suas dificuldades. Então, talvez aí eu fosse um pouquinho da Lila, tentando trazer esse olhar diferente, ou melhor, proporcionar, incentivar esse olhar diferente por parte dos alunos. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Agora, a última pergunta: o que você acha que aconteceria se Dr. Souza e Silva contasse a verdade desde o início? E acabava a minha história. O livro só acontece a partir das invenções das invenções aí do Dr. Souza e Silva. Se ele desde o início falasse a verdade, eu acho que não tinha o livro. Mas eu acho que ele justamente age errado ali para a gente refletir. Olha, até que ponto, né, isso vale a pena ou não. E uma imagem que eu gosto muito aqui, que o Bruno Gomes fez, que é o ilustrador, é essa aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para você. Que é essa invenção, né? O doutor Souza e Silva, que é o mais velho, está no balanço, né? Sendo ali, escutando a reclamação do Atos, que é o mais novo da história e está ali com a atitude mais ética, mais correta. Com isso aqui, eu queria fazer com que os leitores pensassem que não existe idade para ser ético, não existe idade para ser correto. Muitas vezes a pessoa diz, ah, não, quando for mais velho. Não, não tem isso. Eu acho que a questão de você ter a consciência e querer estar para uma sociedade melhor é constantemente, desde pequenininho, desde sempre. Eu queria trazer um pouquinho dessas reflexões, né, nessa obra. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Luísa. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Maurício. Maurício. Eu queria perguntar se você
qual foi o livro mais vendido, mais famoso que você já criou? É o Bateria 100% Carregada. Hoje é o meu livro assim mais adotado nas escolas. Eu tenho participado de muitas lives e conhecido escolas do país inteiro. Então, hoje é disparado Bateria 100% Carregada. Ele tá literalmente com a bateria 100% carregada alcançando as escolas. Entendi. Eu queria saber também se você já pretendeu levar seu trabalho para fora do país. Qual que você pretenderia levar? Qual país? Ah, olha, eu tenho muita vontade, sobretudo para os países de língua espanhola, porque eu também sou professor de espanhol. Minha formação é língua portuguesa e língua espanhola. Então, eu tenho muita vontade. Em geral, quem faz essa mediação é a própria editora, né, levando para as feiras internacionais. A Feira dos Mares já visitou a Feira do Livro de Bolonha, na Itália. Eu não pude ir, mas meu livro chegou lá. E os livros da série Cabeças Novas estão sempre presentes assim nos eventos. Torçam aí para alguma editora. Alguns colegas meus da Editora do Brasil já conseguiram publicar livros em espanhol. E eu estou torcendo aí para, quem sabe, chegar aí logo, logo a vez da série Cabeça Jovem. Acho que vai ser muito bacana. E também eu queria saber se você se inspirou em alguma coisa para criar a bateria 100% carregada. Muito nos meus alunos. Como eu sou também professor, eu já dei aula assim, do primeiro ano do ensino fundamental até a pós-graduação. E eu acho o momento mais rico assim de sala de aula é o fundamental, e é o fundamental 2. E é um período de mudanças, né, de crescimento, de muitas novidades, de afirmação da identidade. E aí trazer um pouquinho disso para a narrativa, para os livros, eu achei muito rico, muito inspirador. Então, o bateria, tanto Danilo quanto a Ariadne, tem um pouquinho ali dos meus alunos e das vivências e das coisas que eles andam aprontando em sala de aula. Obrigada. Eu queria também saber qual foi o seu primeiro livro que você criou. O primeiro livro publicado mesmo foi o Sequestro Urbana, que saiu em 2013. É um livro de mistério, suspense e aventura. E era um pouquinho fruto das leituras que eu fazia na minha adolescência. Eu li muito Sherlock Holmes, muito Agatha Christie. Então, essas leituras me incentivavam. Eu tenho até um livro, saiu há um tempinho já, que é O Caso dos Falcões Peregrinos, que é de mistério, e tem um delegado na história chamado Maurício. Obrigada. Eu que agradeço as perguntinhas. Tá vendo, Denis? Eu vou encontrando meus personagens aqui no colégio. Bom dia. Bom dia. Meu nome é... Isso mesmo, você viu? Hoje você já encontrou vários, né? Encontrei Bia, encontrei Yasmin, encontrei Davi, encontrei Valentino, encontrei Maurício, Pedro, olha, a turma todinha. Olha que bacana, né? Muito legal. Bom dia, meu nome é Maíra. Oi, Maíra. Oi, e qual foi sua inspiração para o personagem Danilo? Danilo, justamente alguns alunos que eu tive. Eu tive um nono ano, que foi histórico na minha vida. E o curioso é que eu tinha aula nesse nono ano, na sexta-feira, aí eu tinha uma aula após o intervalo, que já é difícil, e aí eu saía para outra turma, porque montagem de horário, a Denis sabe muito bem como é que funciona essas coisas. E eu voltava para a última aula, Denis. Né? O Denis agora tá se solidarizando aí comigo. Então, era uma turma difícil. Tinha alguns alunos com diagnóstico, com esse perfil, e era muito difícil lidar. Sempre acontecia alguma coisa faltando 5 minutos para o fim da aula da sexta-feira. Faltava 5 minutos, eu ficava, por favor, hoje não, mas sempre acontecia algo. E, de certa forma, inspirado, porque eu fui tentar entender, né, como era esse comportamento, porque eles, né, tinham essa questão dessa forma. E aí eu fui pesquisando outras coisas e foi muito rico, foi me alimentando muito como escritor. Eu me deslocar da figura de Severino, professor adulto, para tentar entender essa cabeça jovem, essa cabeça de hoje, como é que estão lidando com certas questões. Então, foi assim, meus alunos me inspiraram, assim, muito, muito. Continuam me inspirando. Agora, na pandemia, estou sofrendo muito,
porque aqui na instituição que eu trabalho a gente ainda está remoto, né, totalmente, então é bem complicado ainda, mas vamos que vamos, porque a adolescência é muito rica e inspira constantemente. Então, Danilo, Ariadne, Kenji, os demais personagens da série, tem muito da juventude de hoje. Da onde veio a ideia do TDAH? Pronto, o TDAH. Quando eu comecei a pesquisar, aí já pensando no projeto da série Cabeça Jovem, eu fui ver quais eram os transtornos mentais assim que estavam mais comuns hoje na adolescência. Também é fruto da sociedade muito acelerada, que cobra muito o tempo todo da gente, e que parece que o tempo a gente está querendo controlar o tempo para ele ser mais rápido do que ele deve ser. Então, fui buscar alguns dos transtornos mentais mais comuns. Então, eu vi lá o TDAH, o TOC, TAG, e eu fui observando também quais daqueles eu tinha um convívio, sejam com alunos, com amigos, parentes, para tentar levar para as narrativas. E uma coisa curiosa, quando eu estava fazendo essas pesquisas, é que o quanto isso é muito comum hoje, os jovens de hoje. E isso é fruto da sociedade em que a gente vive. Agora mesmo, há uns meses atrás, o WhatsApp liberou para você acelerar os áudios. Tem gente que só escuta agora o áudio vezes dois, pela metade do tempo. E eu já vi também alunos de cursos e tal, que estão evitando a aula síncrona, que é ao vivo, né? Para ver depois a gravação, porque a gravação consegue acelerar e assiste na metade do tempo, ou seja, um vídeo de 1 hora a pessoa assiste em 30 minutos. Só que o cérebro humano não tá, ele não foi feito para essa velocidade toda. Então isso vai trazendo certas questões ruins a longo prazo, que a gente precisa refletir bastante. Então falar de ansiedade eu acho que era urgente, temos que falar. E por meio da arte, por meio da literatura, eu acho que a gente consegue dialogar e se compreender muito mais. Obrigada. Obrigado, Maíra. Bom dia. Bom dia. E Eita, não entendi. O nome é? Rafaela. Então, você já fez algum livro inspirando na sua vida? Olha, eu sempre digo que todo livro tem um pouco do autor, de alguma forma, né? Ali nos personagens, em algumas vivências e experiências. Mas também tem muita coisa que a gente observa. Então, não tem nenhum livro assim que seja, esse aqui é o Severino. Não tem. Tem um pouquinho ali. Eu até brinco que tanto os meus livros quanto meus personagens são como mosaicos. São várias pecinhas que eu vou somando para construir essa imagem. Então, por exemplo, aqui no Bateria, tenho várias imagens aqui, são diversas referências que eu vou trazendo para construir essa história. Meus personagens são assim também. O Danilo, talvez tenha um pouquinho de um lado meio um pouquinho mais agitado, mas tem muitos dos meus alunos, muitas das minhas pesquisas, eu li bastante, pesquisei muitos vídeos, podcasts, conversei com profissionais da área, justamente para construir bem essas figuras. Então, tem sempre um pouco do personagem e tem outras coisas. Tem uma situação aqui no livro que eu acho que vale a pena falar, que foi bem assim, vida real. Quando eu era pequenininho, tinha uns 6, 8 anos, aí eu dizia que tinha uma namorada na escola. E aí, essa menina era uma menina negra. E eu lembro de uma vez que a gente estava no intervalo, assim, perto lá do escorrega, do recreio, e alguém falou, não lembro se foi, agora como faz muito tempo, eu não lembro se foi uma professora, se foi um funcionário da escola, não lembro quem foi, o pai de algum colega, não lembro. Eu sei que eu só lembro da situação, que dizia assim, que a gente não combinava, por eu ser branco e ela ser negra. Então, isso ficou na minha memória, porque naquela hora eu digo, não combina, isso para mim não fazia sentido. A gente vai crescendo, a gente vai entendendo, né, a questão do racismo e todas as demais coisas que aí ocorrem. Então, quando eu estava escrevendo bateria, eu lembrei dessa situação, coloquei ali na história. Então, sempre tem alguma coisinha, mas também muito da observação, muito do que eu vejo. Outra história curiosa que eu acho que vale a pena também contar é que quando eu estava escrevendo bateria, eu tinha um casal de adolescentes lá no terceiro ano. Era um menino e uma menina. O menino galego,
olho azul e a menina negra, cabelos cacheados. E aí eu perguntei para eles, olha, como é que teve algum problema na família e tal? Foi tranquilo? Aí eles me disseram algo muito curioso. Disseram assim, olha, professor, ninguém diz nada, ninguém abre a boca. Mas quando a gente está na parada de ônibus para vir para a escola, para voltar para casa, a gente percebe. Porque às vezes a gente está lá junto e aí chega alguém que talvez não conheça a gente, ou duas pessoas, aí uma sempre dá uma catucadinha assim, discretamente, na outra pessoa, tipo, mostrando a gente. Então, se o pessoal está mostrando a gente, é porque a gente é considerado um casal diferente. Então, o racismo silenciado, assim, de certa forma, ele está ali presente, mas muitas vezes não é verbalizado. Embora que nas redes sociais, e foi até uma das inspirações para o livro Bateria, a gente vê que o pessoal sem empatia, sem qualquer respeito ao próximo, os ataques de haters, né, questões muito sérias. E quando eu escrevi o livro em 2017, inspirado em episódios de 2016 que eu tinha visto na mídia, eu torci assim, sabe, espero que as coisas, né, daqui para frente vão melhorando. Mas a gente vê que não, volta e meia tem sempre algum episódio aí acontecendo, fazendo a gente pensar que, nossa, a gente ainda precisa evoluir muito como pessoa. Você já escreveu um livro só em uma língua diferente, sem ser português? Não, eu tenho um livro com trechos em espanhol. Eu tenho que tem uma personagem que ela vem da Venezuela, é uma pesquisadora. Então, alguns trechos ela fala espanhol, sobretudo quando ela está angustiada, está brava e ela desabafa em língua espanhola. Então, algumas coisinhas assim, mas nenhum livro por completo. Espero que logo, logo tenha algum meu aí ganhando outros territórios. Alguém, assim, já tentou plagiar algum livro seu? Não, plágio não, até porque no mercado, assim, quando eu tenho uma ideia, eu compartilho com os amigos mais próximos, assim, né? E eu até evito contar durante o processo. Eu prefiro já mostrar quando a coisa já está mais pronta, mais encaminhada. Então, não, nunca tive nada do tipo. E até porque escritores meio que se conhecem. Então, mesmo que a gente não tenha lido as obras de todo mundo, que é impossível acompanhar tudo, mas a gente já ouviu falar de alguém, a gente sabe que as pessoas estão publicando. E aí, plágio é muito, muito difícil nessa área. Obrigada. Valeu, Rafa. Bom dia, Bom dia. eu me chamo Pamela. Oi, Pamela. Quantos livros escritos você tem? Eu tenho 15 livros escritos, 12 para adolescentes, 6 estão publicados pela Editora Brasil. Tem um livro infantil, assim, de abrangência maior, e 2 que são projetos especiais, que foram elaborados para projetos específicos. Mas tem 15 livros. Com quantos anos você começou a escrever os seus livros? Pronto, para essa resposta, eu tenho. Não, para essa pergunta, eu tenho 3 respostas. A primeira, eu digo que profissionalmente, aos 18 anos. Ao mesmo tempo que eu passei para o curso de letras, eu fui começando a escrever poemas, contos, crônicas, primeiros livros mesmo, para mandar para a editora, ver se conseguia ser publicado. Então, eu digo que profissionalmente, aos 18 anos. Com 13, 14 anos, eu escrevi um livro no caderno, a lápis, com caneta, e fui montando ali uma história, uma aventura em Fernando de Noronha, todos esses aspectos. E aí eu posso dizer que ali foi a primeira tentativa de ser escritor, foi naquele momento. Mas quando eu era pequenininho, eu brincava muito no quintal, inventando histórias. Então eu assistia durante a manhã muito desenho animado. Meu contato com os livros foi a partir da escola, sobretudo com professores que incentivavam muito a ler. Mas nesse primeiro momento, aquele Severino criativo, ia para o quintal, imaginava que estava enfrentando robôs, né, viajando em aventuras e tudo. E eu percebo que ali tinha uma sementinha da criatividade, da imaginação, de querer contar e inventar histórias. E aí depois eu fui transferindo para o papel, e aí fui me tornando aí, aos pouquinhos, escritor.
Ainda tem 3 respostas para uma pergunta, né? Eu compliquei uma resposta, uma questão Você, talvez sim. você se inspirou em algum escritor para começar a escrever livros? Em diversos, assim, vários escritores, de certa forma, me inspiraram. Hoje eu cito muito Pedro Bandeira, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Hoje eu me considero, assim, um filho literário dele, então li tudo do Pedro Bandeira. Ele publicou, hoje ele tem 25 juvenis em catálogos, né? Eu tenho todos os 25 aqui na minha estante. Então, é um autor que eu li muito na minha adolescência que me formou. Mas ele também, Marcos Rey, da antiga série Vagalume, que acho que a Denise deve conhecer bem, diversos autores nacionais. E, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu fui conhecendo, eu comecei para as bienais, feiras literárias, então fui conhecendo outros autores que também, de certa forma, me incentivavam. Se não diretamente no texto, mas a pensar profissionalmente, né? Então, todos esses contatos aí me alimentam muito, muito como autor. Mas se eu for indicar alguém assim da minha adolescência, eu diria então o Pedro Bandeira, o Marcos Rey e também o Renato Tapajós, que não é muito conhecido, mas ele marcou muito aí a minha adolescência. Entre Feras do Mares e Bateria 100% Carregada, qual dos dois livros você gostou mais de escrever? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque são 2 livros diferentes, assim, e representam momentos diferentes da minha trajetória também. O Bateria foi um desafio. Eu digo que depois dele eu me senti mais seguro como autor, em inventar coisas novas, trazer outras linguagens, saber que eu posso fazer um livro de 100 capítulos, e que isso é possível. Então, como um amadurecimento foi muito forte, né? O Bateria 100% Carregado. Já a Fera dos Mares é um livro de humor que eu escrevo mais pouco, assim, embora todo livro tenha um pouquinho de humor, mas a Fera dos Mares tinha essa proposta de explorar mais. Então, eu me diverti muito escrevendo, né, a história do Atos. Quando o pescador José aparece na história, eu me divirto muito. Até hoje, quando eu pego assim para dar uma folheada no livro e eu vejo uma cena ali do José, eu me divirto muito, aquele pescador mentiroso. E os dois livros, os 2 livros são muito bacanas. Enrolei e não respondi. Então, eu vou ficar com os 2. Qual assunto você gosta mais de escrever? Tipo, qual gênero de livro? Romance, ação, essas coisas. Olha, eu gosto muito do mistério do suspense, mas eu acho que eu me descobri mais falando da adolescência, do cotidiano do jovem, trazendo um olhar mais de autoconhecimento da juventude hoje. São os livros da série Cabeça Jovem. Então, eu acho que, como autor, eu tenho feito mais essa literatura que é mais pautada no cotidiano, no hoje. Então, eu acho que nesse sentido. Mas eu tenho muita vontade de fazer fantasia. Eu espero aí nos próximos. Já tenho algumas ideias, alguns projetos, quem sabe nos próximos anos ter algumas aventuras fantásticas aí também. Sobre os personagens de Bateria 100% Carregada. Algum desses personagens, você se inspirou em alguém da sua família ou algum conhecido seu? Do bateria 100% carregada, se me inspirei em alguém da minha família. Olha, eu tenho um primo que é bem agitado, ele é bem imperativo. Então, talvez ele tenha entrado ali um pouco no Danilo. Mas não sei se algum personagem foi tão assim inspirado em alguém da família. Em outros livros, sim, tem alguns que são tem mais essa marca presente, mas no caso do Bateria, não. Foi mesmo uma estrutura de mosaico, de conectando pecinhas para montar a história. Quando você era mais novo, você gostava muito de ler? E se você gostava, quais escritores você mais gostava de ler? Pronto. Quando eu era pequenininho mesmo, criança, o hábito da leitura não era muito forte. Minha leitura mesmo chegou por meio da escola. Eu sempre digo assim, que eu sou fruto da leitura a partir da escola, a partir do incentivo de professores e professoras que me incentivavam muito a ler e também a escrever. Pequenininho, o máximo que eu tinha era os contos de fada adaptados e também a Turma da Mônica, né, que eu acho que todo mundo, de certa forma, também começa ali com a Turma da Mônica.
Mas eu comecei a efetivamente ser leitor a partir da literatura juvenil. Então, lendo os clássicos da série Vagalume, Como a Ilha Perdida, e depois aí passando por Pedro Bandeira, o Marcos Rey e também o Renato Tapajós. Foram autores assim, que me marcaram muito como jovem leitor. Carla, deixa eu ver. Qual que foi o primeiro par de livro que você já escreveu, tipo, que você já publicou? Eita, cortou um pouquinho. Qual foi o primeiro? Qual que foi o primeiro livro que você escreveu, que você publicou? O primeiro que eu publiquei mesmo foi o Sequestro em Urbana, que é um livro de mistério e suspense, que tem um personagem chamado Pedro, que o melhor amigo dele foi sequestrado. Então ele sai investigando aí o que aconteceu. Então foi o primeiro livro publicado, saiu em 2013. E depois dele não parei mais e hoje já são aí 15 livros escritos. Para escrever a personagem Ariadne, de 100% bateria carregada, você se inspirou em alguém? Algum aluno, parente, sei lá? Olha, talvez, né, na namorada que eu tive quando eu era pequenininho, quer dizer que era minha namorada, talvez tinha um pouquinho, e bastante dos meus alunos, e também de pesquisas que eu fui fazendo sobre essa questão sobre a questão do racismo, né, sobre a questão dos haters nas redes sociais. Então, fiz muita pesquisa e tudo isso foi, de certa forma, alimentando. Mas tem uma pessoa X, assim, que inspirou o livro. Foram essas pecinhas que eu fui efetivamente juntando para montar a Ariadne. Você fez algum livro seu que você fez? Você se inspirou em alguma história da sua vida? Ou, sei lá, na sua vida? E se não, você gostaria de fazer um livro que se inspiraria em alguma história ou a sua vida? Tem alguma história assim. Tem certas vivências que, de certa forma, marcam a gente, que vão parar nos livros de alguma forma, alguma cena e tudo. Mas tem algum episódio assim da minha vida que eu gostaria de transformar em livro, aumentando um pouquinho, né? Que o autor sempre aumenta um pouquinho na história. Talvez no próximo livro da série, não da série Cabeça Jovem, né? Que a série concluiu, mas que vai sair avulso e que eu preciso sair da série Cabeça Jovem um pouquinho da minha cabeça. Talvez eu coloque um pouquinho de elementos mais da vida do Severino. Estou trabalhando num personagem agora que ele é muito fã de quebra-cabeça, eu sou muito fã de quebra-cabeça. Eu gosto de montar aqueles de 1.000, 1.500 peças. Tem até uns que eu colei, né, e montei, fiz um quadro e tudo. Então, talvez eu traga um pouco disso no próximo livro. Eita, cara, me esqueci a pergunta que eu ia fazer. Cara, deixa eu ver se eu acho. Você tem. Igual, vamos dizer que eu gostaria de virar escritora. Você tem alguma dica para dar pra gente? Para dar pra mim, no caso, ou pros outros? Como que a gente faz esse processo? Tem duas dicas, né? Duas dicas. Que, na verdade, são duas dicas que viram 4 dicas. A primeira dica é ler bastante e, além de ler bastante, escrever também. Tem aquela frase, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E também tem. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Porque é na escrita que a coisa acontece. É na escrita que você vai descobrir seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quais são as suas potencialidades, quais são as suas dificuldades. E aí, a partir dessas dificuldades, você vai pensando em como contorná-las. Perdão. Como contorná-las, como driblar essas questões. Então, ler muito e escrever também. E o segundo ponto, aí são duas palavrinhas que vocês podem levar até para a vida de vocês, que é a questão da disciplina e da paciência. Às vezes eu falo paciência, às vezes eu falo persistência, mas o sentido é o seguinte: ninguém vai escrever um livro grande, 100 páginas, numa única tarde. A gente vai escrevendo aos pouquinhos, tem que pesquisar, tem que ler, ver outras coisas também. Então, tem que ter disciplina. Todo dia, um pouquinho. E a paciência, porque o início é difícil, né? A gente recebe alguns não, a gente manda um texto para um concurso, não ganha, mas aos poucos a gente vai amadurecendo o texto e vai conseguindo. E eu vou dar uma terceira dica, que é a questão da participação em concursos literários. Quando eu comecei, e ainda tem esse blog que é o concursos-literários.blogspot.
digitarem concursos literários, blogspot, aparece. O pessoal coloca lá os concursos do ano. Então, tem concurso de contos, de crônicas, de poemas. Tem alguns que têm categorias para adolescentes, então, dos 12 aos 16 anos. Eu comecei mandando textos ali, ganhei prêmios, ganhei troféu, ganhei até dinheirinho, ganhei livros, CDs na época. Então, acho que é um bom caminho também para quem quer exercitar, é também participar de concursos literários. Então, ler, em síntese, vamos resumir agora em síntese. Ler muito, escrever muito, ter disciplina, ter paciência e participar de concursos literários. 5 dicas aí para vocês. Tem alguma chance de você fazer a parte 2 do livro Bateria 100% Carregada? Eita, acredito que não. Porque dentro da proposta da série Cabeça Jovem é amarrar ali aquela história. Aparecem, né, os personagens de uma ou outra forma nos outros livros da série. Por exemplo, a Ariadne tem um vlog, então ela faz resenhas de histórias. No livro Mil Pássaros de Papel, ela reaparece contando uma lenda japonesa, fazendo um resumo ali dessa história. Então eles aparecem de alguma forma, muito pouquinho, né? Cada livro tem o seu protagonismo. Mas eu acho que o 1, 2, acho muito, muito difícil de ter. Mas teria algum livro que você escreveu que você gostaria de fazer a parte 2, uma continuação, sabe? Olha, volta e meia, quando eu visito escolas, o pessoal quer que eu faça a Fera dos Ares. Tem os mares, aí o pessoal brinca dizendo que daria para fazer alguma coisa aí com as aves. Eu acho que seria muito bacana. Eu acho que daria um livro bem legal. Mas não sei ainda não, gente. Não sei. Depende também de convencer os editores para ver se eles vão querer investir no projeto. Mas talvez eu acho que o Atos ali aprontando, acho que tem mais chances do que a continuação da bateria. Algum dos seus livros você gostaria de colocar na TV, fazer um filme ou alguma série? Todos. Eu acho que todos os livros daria para fazer algo legal. A série Cabeça Jovem daria uma série fantástica. Só que cinema e Brasil é difícil. Mas estou batalhando, estou me mexendo. Torçam aí por mim. Quem sabe no futuro a gente não vê algum dos livros na telinha. Acho que seria muito, muito bacana. Ou como livro, ou como série, ou no cinema, ou na Netflix, Amazon por aí. Seria muito bacana. É difícil, mas todo sonho é difícil, né? A gente vai batalhando para tornar realidade. Quando você começou a escrever os seus livros, você se imaginou, sei lá, você já se imaginou estando aqui agora, ganhando prêmio? Não sei se você entendeu mais ou menos. Sim, sim. Olha, eu imaginava. A gente sonha alto, eu imaginava. Porque, assim, quando eu era assim, jovem leitor e tal, eu ia acompanhando, né, o que ia sendo publicado tudo, e pensava, será que se eu escrever um livro, alguém vai ler? E se alguém ler, será que vai ser adotado na escola? Será que adolescentes vão estar lendo meus livros como eu li aqueles livros na minha adolescência? Então, agora, tipo assim, uma coisa é a gente sonhar, né? A gente vai sonhar, a gente sonha. Mas quando vai acontecendo, sempre novo, sempre tem um gostinho diferente, sempre é melhor, né? Sempre é melhor do que a gente imaginou. Então, por exemplo, agora, com a série Cabeça Jovem, eu estou conversando com adolescentes do país inteiro, e agora com o momento remoto, que possibilitou a gente também estar mais conectado com as lives e tudo, então tem sido uma alegria muito grande mesmo. Eu imaginava estar viajando presencial, assim, sabe? Conhecendo presencialmente. Não imaginava estar tanto assim no online, ninguém esperava uma pandemia e esses efeitos na vida da gente. Mas eu sempre queria tocar os leitores, que nem aqueles livros que eu li na minha adolescência me tocaram. Se eu puder seguir um pouquinho com vocês, eu já estou feliz. Se a sua profissão não fosse escritor, qual outra profissão você gostaria de fazer? Olha, eu sou também professor. Então, se eu não fosse escritor, talvez eu ficasse só como professor. Porém, teve um momento da minha vida, e aí Thaís explica um pouquinho o meu interesse na Fera dos Mares pelas temáticas aí ecológicas.
eu já pensei em fazer tanto engenharia ambiental quanto oceanografia. No vestibular, eu cheguei a me inscrever para oceanografia. Eu coloquei lá como opção, oceanografia. Mas aí, durante o período de inscrição, poderia alterar e eu mudei para letras. Porque aí eu entrei em contato com a coordenadora do curso de oceanografia. E aí eu perguntei, olha, tem muita exatas no curso? Aí ela falou, olha, tem muita matemática, muita física e muita química. Aí eu pensei, química eu gosto. Matemática, eu sobrevivo. Física, bem, vamos para letras. Então fui para a área de humanas e segui. E vi que na literatura eu posso brincar com todos esses conhecimentos. É claro, com muita pesquisa, mas trazer um pouco desses universos. Mas eu quase fui oceanógrafo. Tá vendo? Podia estar lá nadando com os golfinhos, cuidando de tartarugas, mas agora estou escrevendo livros. Então, eu acho que é isso. Prazer te conhecer, Severino. Eu que agradeço, obrigadão pelas perguntinhas. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sara, eu queria perguntar para você se você... Por que do livro, o nome do título, A Bateria 100% Carregada? Pronto. Quando eu estava fazendo as pesquisas, eu queria um título diferente para colocar no livro, até porque ele tem uma estrutura diferente, ele mescla aí com a tecnologia, com as redes sociais, com vlogs, com comentários do YouTube, com as mensagens no estilo WhatsApp também. Então, eu queria um título diferente. E quando eu estava pesquisando, eu vi muitas referências aos adolescentes TDAH, como aqueles que estão com a bateria assim, carregada 100%, aquela energia toda. E hoje o jovem está conectado o tempo todo, com o celular na mão. Então, eu queria fazer essa metáfora, digamos assim, trazer esse elemento do perfil TDAH quanto do jovem que está 100% conectado e trazer para essa narrativa que fala muito das novas tecnologias e da presença dela na vida da gente e de uma presença às vezes benéfica e às vezes também maléfica, no caso dos haters, né, e de algumas coisas que acontecem nas redes sociais. Então, o Bateria 100% Carregado foi pensado como essa síntese de tudo isso que o livro pode explorar. E adolescente está com a bateria 100% carregada quase sempre, né? Ele estando bem assim, com a saúde mental em dia, ele está com a bateria ali 100%, com muita energia para enfrentar a vida, as coisas. Você se inspirou em algum aluno ou aluna para fazer o papel da Ariadne? Da Ariadne. Isso. Sim, tem várias coisas dos dois personagens, tanto do Danilo quanto da Ariadne, que foram aí dos meus alunos. Quando eu estava planejando no livro, eu acho que eu diminuí um pouco, posso estar enganado, mas antes o pessoal queria muito ser youtuber, né? Fazer canal no YouTube, publicar, postar. Então, meus alunos estavam naquela fase assim, bem animados, bem agitados, para construir, fazer vídeos, montagens, né? Abrir canal na internet. E aí isso me inspirou bastante para construir os personagens. Também, quando eu comecei a escrever o livro, fui lá para o YouTube, saí pesquisando canais, vendo o que era feito, o que o pessoal estava publicando e postando, como é que era essa dinâmica. Foi até esses vídeos que me inspiraram a fazer, né, os vlogs aqui da Ariadne, do jeito que ela começa o vlog, do jeito como ela finaliza. É bem desses vídeos que a gente assiste na internet hoje. Então, quis trazer um pouquinho disso para a história. Mas não teve uma personagem em si. Alguns elementos do livro foram baseados em fatos reais. Em 2016, por exemplo, diversas atrizes negras foram alvo de haters nas redes sociais. Então, aquelas notícias me inspiraram a escrever essa situação pela qual a Ariadne passa também. Então, foram vários elementos que eu fui juntando para construir o Bateria. Obrigada, achei muito interessante, prazer conhecer. Obrigado, Sara, igualmente. Oi, Severino, tudo bem? Opa, tudo. Queria saber se você tem alguma inspiração. Eita, teu nome, só para eu... Ernesto. Ernesto. E aí pergunto se eu tenho alguma inspiração, o que é que me inspira, né, para a construção dessas histórias. Na série Cabeça Jovem, eu
peguei tanto o que eu via da adolescência, mas também eu trouxe elementos de quando eu era adolescente, da minha turma, do que eu gostava. Então, tudo isso me inspira de alguma forma. Mas a inspiração é algo muito curioso. Quando a gente está muito atrás dela, ela foge. Quando a gente deixa ela mais tranquila, ela aparece. Então, muitas vezes, uma conversa que a gente escuta, um filme que a gente assiste, uma música que a gente ouve, um livro que a gente lê, tudo isso, de certa forma, vai alimentando o nosso imaginário. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é uma imagem, e isso vai inspirando a gente. Falando em cenas e imagens, né? No Bateria, tem um momento da narrativa em que a escola leva os alunos para fazer um passeio de catamarã pelo rio Capibaribe. Eu também fiz esse passeio de catamarã quando estava ali pensando nisso para a história. Eu também fiz essa cena, né? Ou melhor, vivenciei para escrever essa cena. E aquilo que a Ariadne vê daquela situação, né, de pobreza ali nas margens do rio, eu vi. Então, aquela cena que eu vi, que me impressionou, eu trouxe para a narrativa, para a história. Então, a inspiração é isso, ela atinge a gente a qualquer momento. Às vezes, quando você está bloqueado, escrevendo aí, eita, não sei o que é que eu vou fazer, você vai dar uma volta e, às vezes, você vê uma cena e aquilo ali diz, aí você diz, opa, isso aqui vai dar um bom capítulo. Aconteceu também no Mil Pássaros de Papel, que vocês devem ler aí mais na frente. Tem uma cena lá que eu não sabia o que escrever. Chegou um momento que eu bloqueei, eu digo, não sei o que fazer aqui. Qual vai ser a situação que vai levar essa mãe a conversar com o Makoto, que era o protagonista? E aí eu parei. Eu tinha que comprar água sanitária, porque a menina que fazia a limpeza lá do apartamento estava chegando, precisava comprar produto de limpeza. Aí eu fui no mercadinho comprar os produtos de limpeza e quando eu estava passando no caixa, eu escutei uma conversa da mulher do caixa, né, que passa o produto, e da embaladora, que vai guardando ali os produtos. E aquela conversa era a conversa que eu precisava para construir aquele capítulo. Então, a escritura é um negócio meio cabuloso, né? Vai escutando as conversas do povo na rua e vai transformando em história. Mas dizia, era muito importante aqui. Então, a inspiração chega para a gente das mais diversas formas. Tem uma escritora, Ana Maria Machado, que eu gosto muito, que ela diz assim, quando a gente começa a escrever um livro, parece que ou o nosso cérebro fica muito ligado, muito criativo, ou vai realmente surgindo coisinhas ali que vão se concatenando para construir a história. Ok, Severino, obrigado. Valeu. Bom dia, Bom dia. meu nome é Nicolas. Oi, Nicolas. Nicolas, Pronto, Nicolas, pode perguntar. eu vou fazer uma pergunta. Se na sua escola que você dá aula, se tinha algum aluno que sofria muito bullying? Olha, no caso, hoje a gente tem um cuidado muito grande com relação a isso, né? Porque é um assunto muito sério. Então, se a gente percebe alguma coisinha assim, algum tipo de brincadeira ou comentário, a gente já entra em contato. Hoje eu dou aula mais para o ensino médio. E aí a gente tem uma equipe pedagógica no Instituto, onde eu trabalho muito bacana. Então, tem 2 pedagogas, tem uma psicóloga. Então, a gente é muito concatenado. Então, teve uma situação, às vezes, assim, na primeira semana de aula, se eu ver alguma coisa, eu já entro em contato, aciono meus contatos e a gente conversa com a turma, né? E a gente dialoga. Eu também sou muito aberto para conversar, para dizer, olha, vamos refletir sobre isso, será que esse comentário é válido ou não? Então, vamos respeitar os colegas. Então, não acontece, assim, situações de bullying, porque a gente tem essa preocupação efetiva de prevenir, né? Da gente olhar antes para a situação, antes que as coisas aconteçam, né? O professor tem que estar com essa anteninha ligada, é um olho na aula e um olho ali na turma, vendo o que está acontecendo. Mas eu acho que hoje mudou bastante, assim, nas escolas. Tem se discutido muito, tem se falado muito, os professores estão mais atentos, a coordenação também.
É claro que uma outra coisa podem acontecer, mas acho que são mais exceções. Acho que a gente está mais cuidadoso assim para olhar para o adolescente hoje. Que na década de 90, era, assim, 80, era considerado normal, né? Ah, não, o pessoal está brincando, ah, é desse jeito mesmo. Hoje a gente vê que não é assim. Isso pode trazer danos aí emocionais para quem está sofrendo. Obrigada. Valeu, Nicolas. Bom dia. Bom dia. Teu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Você se inspirou em alguém para fazer a Yasmin? Para construir a Yasmin. Mas a Yasmin é do bateria? Não. Eu acho que a. Eita, a Yasmin é de outro. É de outro. É a Ariadne, né? Seria a Ariadne. Aí é que eu falei de Yasmin no início, mas a Yasmin é de outro livro. No caso da Ariadne, é esse mosaico mesmo. Eu não vejo assim uma pessoa específica. Tem um pouco das minhas alunas, tem um pouco de algumas leituras que eu fiz, de algumas pesquisas. Talvez tenha um pouquinho da Thais Araújo, que eu estava pesquisando sobre a questão dos haters nas redes sociais na época. Então, são vários elementos que eu vou trazendo ali para a construção da Ariadne. Tem também um pouco do Severino, que gosta muito de ler e de compartilhar sobre livros. Então, quando ela está fazendo ali a leitura das aventuras do Tom Sawyer, e eu acho muito divertido o modo ali, como eu consegui colocar aquele olhar assim, brincalhão para o livro, né? Que às vezes o livro clássico é tido como sério, né? Mas ali tem um certo humor, ela brinca com algumas situações. Então, acho que emprestei um pouquinho desse meu olhar, mas são vários elementos assim que eu vou colocando para a construção da Ariadne. Você já fez algum livro ou você pretende fazer terror? Terror. Olha, terror não. Hoje em dia o pessoal às vezes faz a distinção entre horror e terror, né? O terror seria aquele negócio para dar susto, para dar medo, né? Não, eu não curto muito, não. Horror, que seria uma coisa mais leve, assim, talvez eu faça alguma coisinha. Então, tem umas ideias aí. Mas terror não, gente. E depois de noite, e para dormir, minha gente. É complicado. Não curto muito terror, mas o horror, que está mais ali no mistério, no suspense, em algumas coisinhas assim, eu tenho vontade de escrever. Um sustinho leve é bom, sustinho grande demais não é muito bom, não. A pandemia já deixou a gente meio abalado já. Ok, obrigada. Obrigado. Maria Fernanda, valeu. Voltei. Voltou, Maíra voltou. Qual o seu autor preferido atualmente? Meu autor preferido atualmente? Nossa, eu gosto de muita gente. Eu gosto de muita gente. Quem me conhece sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo Pedro Bandeira. Mas eu leio muito de tudo, gente. Vou até mostrar para vocês o que é que eu estou lendo aqui. Estou lendo mangá, One Piece. Retomei depois de um tempo parado. Estou lendo um livro de contos da Ana Maria Machado, que é um livro aqui mais para o público adulto. E aí também gosto muito dos textos da Ana, me marcaram muito a minha adolescência. Estou lendo aqui ficção científica também do Asimov, né? Eu Robô. Gosto muito, eu leio de tudo. E depende muito do meu humor. Às vezes tem uns que eu leio antes de dormir, outros depois do almoço. E estou lendo aqui de uma colega minha, escritora, não sei se vocês conhecem, a Keca Reis, que ela me mandou de presente, bem autografado. O novo livro dela, também estou gostando muito. E eu leio de tudo, gente. Eu leio de tudo. Então hoje eu sou bem eclético, assim, para quesito de leitura. Estou aqui de novo. Vamos lá. Mais perguntinhas. Qual é a parte mais difícil de escrever um livro? O meio do livro. O meio do livro eu acho que é o mais difícil. Por quê? Em geral, as minhas ideias, quando elas vêm, já vem o começo, já meio que o finzinho, ou uma possibilidade que seria o fim. Então, eu tenho ali o início, eu tenho o fim da história, mas como eu vou chegar daqui até aqui? Como eu vou fazer esse movimento?
tem que ter reviravolta, tem que ter surpresas, tem que ter um ritmo para prender o leitor. Então, eu penso que o meio do livro é a parte mais difícil. É aquela em que eu também gasto mais tempo pensando, elaborando, anotando as ideias no caderninho, já esquecendo de mostrar o caderninho. Quando eu estou fazendo um livro, eu pego um caderno e vou anotando os personagens, as situações, o que pode acontecer, as ideias. Então, o miolo do livro é sempre o que eu mais me preocupo. Eu sempre acho que é o desafio. Então tá, obrigada. Prazer em te Obrigado. conhecer. Igualmente. Olá. Voltei. Opa, voltou. Então, Severino, eu queria saber como é que foi essa ideia de começar a ser escritor, criar livros, e com quantos anos você começou? Tem uma coisa curiosa, eu acho que eu tive muito incentivo por parte de uma professora, que é como se diz, uma professora minha, a Elisângela, que foi a professora que eu tive na quinta série, que hoje é o que a gente chama de sexto ano. Então, foi uma professora que me incentivou muito a ler, muito a escrever. E eu tenho uma redação dela guardada, em que ela brinca dizendo assim que você é muito criativo. Quem sabe no futuro você não se torna um escritor. Então, eu fui fazendo as redações, primeiramente aquelas 20 linhas, 30 linhas, mas diferentemente de muitos alunos que ficam, professor, 30 linhas é muito, eu estava achando pouco. Eu queria escrever cada vez mais. Então, de certa forma, isso aí foi me alimentando como escritor, para com 13, 14 anos tentar escrever ali, até um livro mesmo, no caderno, a lápis, com caneta. Então, acho que sem esse incentivo da escola, eu acho que não seria quem eu sou hoje. E aí eu sempre defendo muito essa importância dos professores que realizam trabalhos assim, de incentivo à leitura. Por isso que eu gosto muito de estar aqui presente, conversando sobre livros, e falar sobre livros é também compartilhar experiências leitoras, é incentivar novas leituras. Então, acho que sem esse incentivo da escola, não teria chegado onde eu cheguei hoje. E quem sabe aí, da turminha de vocês, não tem alguém que gosta de quadrinhos, que gosta de escrever, ou poesia, ou aventura, ou fantasia, ou romance, e que daqui a uns anos vão estar aí também divulgando seus livros com outros estudantes. Sim. Obrigada, então, Severino. Prazer. Obrigado, prazer. Eita, tem a Maria Clara, Denise, estou esquecendo da Maria Clara. Você teria mais tempo para pergunta? Tem um aluno que quer fazer pergunta. Sim, tem. E tem a Maria Clara aqui no chat. Maria Clara. Então, deixa a Maria Clara fazer. Então, tá bom. Então, pode continuar. Bom dia. Bom dia, Maria Clara. Assim, desde quando você começou a escrever? Desde antes mesmo de ser escritor mesmo? Assim. Isso, exatamente. Pronto, meu primeiro livro publicado, esse saiu em 2013. Mas desde 2009, ou seja, 4 anos antes, eu já estava batalhando, escrevendo poemas, crônicos, textos, mandando para as editoras, recebendo alguns nãos, porque isso acontece, faz parte do processo. E antes disso, na adolescência, eu já tentei escrever um livro à mão, no caderno, né? Não tinha computador naquela época, e ali tentando uma primeira história. E um pouquinho antes ainda, quando era pequenininho, eu imaginava histórias no quintal de casa, brincando lá, criando aventuras, personagens, tudo. Então, essa semente de querer contar histórias, de ter uma mente muito criativa, muita imaginação, está aí comigo há bastante tempo. Mas, profissionalmente, eu digo que aos 18 anos foi quando eu sentei, assim, diante do computador e disse: agora eu vou escrever um livro, agora eu vou mandar para um concurso, agora eu vou tentar realizar esse sonho. Qual foi o livro mais demorado para você escrever? O mais demorado é até publicado por outra editora, que é O Caso dos Falcões Peregrinos. É um livro, ele é até maiorzinho, ele tem quase 250 páginas. Então foi um livro assim, bem mais demorado, porque eu queria que todo personagem tivesse um segredo, que fosse sendo revelado ao longo da história. Então demorei muito tempo pensando em quais segredos ali estariam escondidos por esses personagens.
Então ele demorou bastante tempo, eu acho que mais de 2 anos para fazer o livro. Assim, na personagem Fabiana, de Bateria Sempre Tem Carregada, você se inspirou em alguém pra fazer ela? Há algumas mães que eu encontrei com o professor pela vida. Sim. Tá bom, muito Denise, obrigada. obrigado, Maria Clara. Denise tá aí também. Aí, sabe, a gente encontra uns pais muito gente fina, e tem outros que a gente diz: eita, isso aqui é um pouquinho mais difícil, mas respira fundo e vamos que vamos. Na verdade, Neni, não é difícil. Tem uns que são um amor de pessoa. Mas tem uns que a gente, ai, meu Deus. São os percalços que nós encontramos, né? Sou eu de novo. Então, eu queria fazer uma pergunta. Você já se emocionou fazendo algum livro? Já, nossa, o tempo todo. Tanto na escrita e também com alguns feedbacks que a gente recebe. E muitas vezes não espera, né, alguns feedbacks de gente que se reconhece na leitura e tudo. Então, é muito emocionante. É muito emocionante. Tem algumas cenas assim, que a gente fica com o coração. A gente termina de escrever a cena com o coração apertadinho e diz: espera aí, preciso tomar agora um copo d'água, preciso dar uma volta, preciso respirar e voltar para a cena, para o texto. Então, sempre tem alguma coisinha. E a série Cabeça Jovem eu tenho recebido muitos depoimentos assim, pessoas que se identificaram com a leitura, se reconheceram e, nossa, como autor, isso é um verdadeiro prêmio para um autor, saber o que o livro tem encontrado aí seus leitores pelo Brasil afora. Qual livro você demorou mais para fazer? Da série Cabeça Jovem foi o 10.000 Voltas, que eu acho que vocês devem ler aí no ano que vem. Esse aqui demorou um pouquinho mais para eu escrever. Que eu estava indo por um caminho, aí eu digo: ih, não tá legal não, volta. Eu voltei, apaguei algumas páginas e aí aí seguiu a história. Mas esse aí eu acho que demorou mais um pouquinho. Da série Cabeça Jovem foi o que demorou um pouco mais. 10.000 voltas ao meu mundo. Obrigada. Valeu. Oi, Severino, voltei. Opa, voltou. Quando você começou a fazer seus livros, e qual estourou o primeiro? O primeiro é o Sequestro em Urbana. Sequestro em Urbana foi o primeiro. Personagem detetive chamado Pedro, que sai para investigar o que aconteceu com o melhor amigo dele. Esse foi o primeiro, assim, fruto muito das minhas leituras de adolescência, de mistério, suspense, aventura, Sherlock Holmes, Agatha Christie ali com o detetive Dupin. Então foram leituras assim que me marcaram e eu acho que fui tão marcado por essas leituras que eu senti vontade de escrever algo nesse sentido. Então é um mistério. Já faz tempo que eu não escrevo livros de mistério e suspense. Estou louco para voltar. Tchau, obrigado. Valeu. Oi, bom dia. Bom dia. Então, você tem vontade de fazer livro de comédia? Tipo, Olha, o que tem mais humor, assim, desliga o microfone, não é? Pronto. Livro, o que mais se aproxima é A Fera dos Mares. Eu tenho vontade de voltar mais na frente, escrever algo assim que seja mais comédia, mais humor, mas é muito difícil. Escrever o humor, porque você tem que encontrar algo que você compartilhe com outras pessoas, que elas achem divertido também. Em geral, sempre tem algum personagem que é mais engraçado. Um ou outro ali aparece, faz algum comentário, alguma situação, então sempre brinco dessa forma. Mas eu tenho vontade de escrever um pouquinho mais do humor. Eu acho que a gente também, como sociedade, depois de um período que ainda estamos vivendo, na verdade, né, a questão da pandemia, eu acho que a gente precisa do humor. Né? A gente buscou na arte uma forma de tentar lidar melhor com tudo que está acontecendo. Então, quero voltar a trabalhar um pouquinho aí com o humor. Fazer rir é sempre bom, rir é sempre bom. sim, obrigado. Valeu. Olá, Severino. Então, por hoje nós encerramos.
Muitas perguntinhas boas. Brigadão aí, sexto ano B. Foi muito bom. Como eu disse, é sempre um prazer, muito esclarecedor. Então, vou passar aqui para vocês se despedirem dele. Olha aí, né? Ó. Com certeza vai surgir escritores, viu, Denis? Isso. Ó, você em Andradina tem esses espectadores diretos, os alunos sempre pedem, né? Depois que saem do sexto ano, professora, pega outros livros do Severino. É sempre um prazer estar com você, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço a acolhida, o carinho, a parceria, né? Sou literalmente adotado. Então é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Andela. Muito obrigada por tudo e até segunda. É segunda-feira. Abração, turminha. Valeu, Denis. Um abraço. Muito obrigada.